Propósito na organização. Mais do que uma declaração de missão, devemos incorporar propósito para entregar valor. O propósito é uma fonte de vantagem competitiva, mas deve ser genuíno e infundido no modelo de negócios de uma organização. O propósito ajuda as organizações a desbloquearem fontes de valor, identificar pontos de vulnerabilidade e fazer o bem fazendo o bem. Propósito responde à pergunta: o que o mundo perderia se sua empresa desaparecesse? Ele define a principal razão de ser de uma empresa e seu impacto positivo no mundo. As empresas vencedoras são impulsionadas pelo propósito, alcançam mais por isso e conseguem mais por causa disso. Veremos aqui 5 elementos que fornecem uma estrutura para ajudar as empresas a incorporarem propósito de forma sistemática e holística. Uma abordagem superficial para o propósito não funciona. Na verdade, ele pode causar danos consideráveis, abrindo sua empresa para acusações de inautenticidade ou lavagem de propósito, desligando clientes ou afastando-os completamente e desafetando os funcionários. Empresas com um propósito genuíno e vivido irradiam autenticidade e fazem bem fazendo bem. Clientes, fornecedores, parceiros e investidores reconhecem a proposta de valor. Líderes sêniores alocam capital e recursos com o propósito em mente. E os funcionários pensam no propósito o tempo todo, tornando-o parte nas suas tomadas de decisões. Construir essas dinâmicas não é fácil. Exige que os líderes incorporem o propósito em toda a organização. O propósito deve ser sistêmico e racional, mas também ser emocional. Ele deve ressoar com membros da sua organização e informar sua tomada de decisão. É relativamente fácil desenvolver uma declaração de missão ou iniciar uma iniciativa de propósito. A maioria das organizações tem procurado definir seu propósito em algum momento de sua existência, e muitos acham importante garantir que o propósito da empresa esteja incorporado em tudo que se faz. Mas os líderes também sabem que isso não é fácil. Talvez seja por isso que as empresas anunciam mudanças de propósito com tanta frequência. 5 elementos principais na construção do propósito. Estratégia de portfólio e produtos. Primeiro, certifique-se de que seu portfólio de negócios esteja alinhado com o propósito da sua empresa. Em segundo lugar, uma vez que você tenha escolhido seu portfólio, preencha seus negócios com produtos e serviços que correspondam ao propósito da sua empresa. Pessoas e cultura. A segunda alavanca, mas não menos importante do que a primeira, são as pessoas e a cultura organizacional. O propósito começa com os seres humanos. Seus funcionários, seus stakeholders, são suas fontes de força e também um cheque duro contra a inautenticidade. O sentimento dos funcionários é muitas vezes uma força forte nas alegações e sinceras de propósito. O propósito, então, deve ser alinhado em seus pontos críticos com seu povo e com a cultura de sua organização. Isso começa com a contratação. Os gestores devem fazer uma triagem ativa das pessoas físicas, procurando se assegurar que elas compartilhem os valores que suportam o propósito da sua empresa. Os gestores também devem articular e modelar as mentalidades e comportamentos vinculados à finalidade da empresa e responsabilizar os colaboradores pelo cumprimento das metas. O alinhamento com o propósito de uma empresa não acontece apenas com a gerência dizendo algumas boas palavras, mas quando a empresa consegue associar o que quer com um indicador de desempenho-chave, alavanca os bons gestores na obtenção de responsabilidade dos colaboradores para o atingimento das metas através desses indicadores. Processos e sistemas. A terceira alavanca, processos e sistemas, aborda o como do modelo do negócio, que são as iniciativas operacionais, incentivos e mecanismos de governança que a empresa confia para criar valor e realizar seu propósito através de sistemas robustos.
Os processos e iniciativas de sistemas devem planejar, considerando tanto os cenários presentes quanto os futuros. Ao incorporar propósito nos processos e sistemas da sua empresa, é crucial estender o olhar para além das 4 paredes da mesma. Métricas de desempenho. O propósito pode e deve ser medido rigorosamente. Na prática, isso significa identificar os principais indicadores de desempenho que se ligam ao propósito da empresa, rastreá-los ao longo do tempo e incentivando a organização no cumprimento das metas alinhadas ao propósito. O que é medido é gerenciado, como Peter Drucker famosamente observou. Uma vez que o propósito expressa o que sua empresa é e o que ela aspira a ser, as métricas devem informar não apenas as operações do dia a dia, mas também decisões de alocação, como gastos de capital, fusões e aquisições, bem como iniciativas de transformação e desenvolvimento ocorrendo em toda a empresa. Existe uma gama de ferramentas e KPIs que as empresas podem usar, mas como o propósito é criado sob medida, as soluções de prateleira quase nunca têm o mesmo impacto quando comparadas com aquelas que são cuidadosamente geradas e adaptadas dentro da organização. Além disso, a medição e as ações não devem se limitar aos incentivos monetários. As empresas podem incentivar a divulgação na comunidade, celebrando escritórios e funcionários que contribuem para a missão da organização. As empresas também podem usar a economia comportamental para cutucar comportamentos positivos, como economia de energia ou redução de desperdícios. A empresa pode também mostrar aos funcionários e a outras partes interessadas como a organização está progredindo ao longo de métricas de diversidade ou sustentabilidade. Tudo isso junto reforça, assim, o propósito da empresa e constrói impulso para outros aprimoramentos. Posições e comunicações. O que é verdade dentro da organização deve ser consistente. Além disso, o propósito deve ser incorporado na forma como a organização transmite informações e se envolve com o público. É dentro desse tópico que as acusações de lavagem de propósito são mais prováveis de surgir. Expressões artificiais de propósito soam falsas e as partes interessadas reconhecem a inautenticidade. A crescente ascensão do consumidor baseada em crenças é uma oportunidade poderosa para muitas empresas avançarem muito mais visivelmente no elemento S de impactos sociais do ESG, termo que se refere a ativos que, além de aspectos financeiros, consideram os impactos ambientais, sociais e de governança, fortalecendo assim sua licença social para operar. Quando o propósito é conectado, as posições, comunicações e engajamento externo da sua empresa tornam-se extensões lógicas do seu modelo de negócio, eliminando assim a lacuna entre a ação e a retórica. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa numa jornada de melhoria contínua estruturada.